Sejam bem-vindos a mais um episódio do Consultoria SAP. Meu nome é Rafael Guimbalo, host do podcast, e antes de começar esse episódio, queria agradecer todo o engajamento de vocês no primeiro e segundo episódio, que foi muito legal. Muita gente compartilhou, ouviu, se inscreveu, e desde já então eu peço para apoiar esse podcast se inscrevendo na sua plataforma favorita. Pode ser no Spotify, no iTunes, no Google Cast, tem também no YouTube, então fica à vontade para escolher a tua plataforma e se inscrever no nosso podcast para ganhar mais relevância, para tornar os episódios mais legais e trazer muito mais gente aqui para dar a sua entrevista. Então, no episódio de hoje a gente teve um convidado muito legal, foi uma das melhores entrevistas até agora. Eu sou suspeito para falar porque eu conheço ele há muito tempo, então fiquem aí com o terceiro episódio do Consultoria SAP com o grande e queridíssimo Eduardo Chagas. Então, é um prazer ter nesse episódio uma pessoa que eu admiro muito na comunidade, meu querido amigo já, porque já encontramos milhões de vezes por aí em eventos, Eduardo Chagas. E aí, Eduardo, tudo bem? E aí, Rafa, tudo beleza? Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar aí batendo esse papo com você, né? Você falou de admiração, é admiração mútua, né? Eu me lembro quando você começou acho que foi no primeiro Inside Track, foi lá em Joinville, né? Isso mesmo. Foi no Labs, eu acho. Eu não me lembro se foi lá, acho que foi em Joinville que você, queria me fazer uma palestra e tal. Não, vambora, manda a inscrição aí e vamos lá. E aí de lá, eu me lembro da primeira vez que você participou, aí você foi a fundo, você não perdia mais um, né? E aí começou a ajudar na organização e tal. Foi muito legal, muito bom. Aquela época foi muito boa, né? Pena que passou um pouco, aí depois cada um acabou indo para um lado, começaram a se envolver com vários outros projetos, outros trabalhos, e aí a gente meio que foi se afastando um pouco, né? Mas era uma época muito boa aquela que a gente estava fazendo aqueles eventos. Realmente. Teve muitos eventos, né? A gente participou de vários e a comunidade estava num momento de união, assim, né? Então, só para quem não sabia, tinha vários SAP Mentors, então eu estava fazendo um fellowship, eu até comentei isso no primeiro episódio. E então eu conheci o Eduardo Chagas no meu primeiro SAP Inside Track que eu participei, que foi em Joinville, que é a minha cidade natal, né? Hoje em dia eu moro em São Leopoldo, trabalho no Labs aqui em São Leopoldo, mas então eu fui para minha cidade natal, participei do evento, conheci o Eduardo, e daí a gente começou a fazer. E outra, eu conheci também o fellow do SAP Mentors que tava lá, né? Na época, ele era né? da Alemanha. E eu nem imaginava que existia esse fellow. É verdade. Cara, como é que era o nome dele? Eu esqueci. Eu até outro dia eu procurei ele e ele saiu da SAP tem pouco tempo. Acho que deve ter questão de uns 6 meses, eu acho. E ele foi trabalhar na Microsoft. Eu até tentei entrar em contato com ele porque eu queria falar sobre um cliente. O cliente estava querendo implementar um produto que ele era consultor, né? E aí eu tentei procurar ele saiu da SAP, eu cheguei, então nem adianta mais, né? Ele era desenvolvedor, né? E ele tava nessa vaga de fellow e eu não sabia, né, que existia. Nem um programa, eu conheci ele ao mesmo tempo que eu conheci o programa de SAP Mentors. E daí depois, bem depois, na verdade, eu acho que foi 1 ano ou 2 anos depois, que daí surgiu a oportunidade de ser fellow na mesma vaga que ele. Então daí foi mais fácil também, porque eu já conhecia e tal. Mas, cara, vamos falar um pouquinho de ti, assim, começar. Como é que tu começou nessa comunidade SAP, nesse mundo SAP aí? Quem que apresentou? Mundo SAP, boa. Eu trabalhei bastante tempo já na área de TI, implementando sistemas, né? Então eu implementei sistemas já em tudo que foi área, né? A única área que eu não implementei sistemas foi na área de RH. Mas desde chão de fábrica, financeiro, armazém, suprimentos, enfim, já implementei projetos e tal. E aí eu fui trabalhar teve uma época que eu saí, trabalhava com implementação de sistemas, aí saí, comecei a me envolver com gestão de projetos, aí fui trabalhar na Copesul,
né, em projetos de engenharia, né, uma coisa bem diferente, e aí de lá acabei entrando na John Deere, né, a Deere Company, que é a maior empresa de máquinas e implementos agrícolas no mundo, né. E lá eu fiquei responsável para fazer a implementação da SAP na área de materiais. Então, como eu era a pessoa que entrou lá em materiais, que tinha mais afinidade com sistemas, eu fui trabalhar na área de negócio. Na verdade, eu comecei a trabalhar lá com foco num projeto que era tornar 100% a comunicação com os fornecedores das unidades do Brasil de forma eletrônica, né? Então eu entrei como fazer a parte de business, né? Então a minha responsabilidade era fazer com que a comunicação com os fornecedores das empresas da John Deere na América Latina fosse 100% eletrônica com o resto do mundo, né? No Brasil e fornecedores do mundo. E aí, por acaso, eu me envolvi nessa parte e estavam construindo a fábrica de Montenegro, ia ser a primeira unidade no Brasil também a entrar no SAP, e aí já estava ali dentro da área de materiais, acabei ficando responsável pela parte do SAP lá. E aí que eu comecei como, digamos assim, key user, diria assim, né? E aí como eu caí na comunidade SAP, aí é interessante também, né? Porque eu comecei a me envolver muito com... Eu já trabalhei com sistemas, né? Então comecei a me envolver mais e me interessei mais e estudar mais, aquela coisa toda, né? Só que aí eu fui para a área de TI. Eu saí da área de negócio. É interessante porque, na verdade, apesar de até então a John Deere ela tinha uma área de TI voltada para logística, né? Então, mas eu cuidava muito dessa questão de negócio. Então eu fazia parte desse grupo. E aí, só que eu fui para TI mesmo, sistemas SAP. E aí aí foi que eu, né, quando aí entrou também, as coisas eram diferentes. Eu já não estava participando das mudanças com a área de negócio, né? Então eu não era o cara que ia puxar os projetos, e aí, então, eu era o cara que ia fazer, né? Então, tinha um projeto e o cara tinha toda aquela via crucis, né? De pedir aprovação, etc. E aí eu comecei a ficar com mais tempo, né? Porque até chegar um projeto, uma mudança, coisa assim, era uma coisa que demorava, né? Então, a gente também não tinha responsabilidade por testar sistema, né? Então, a responsabilidade mesmo, definir requisito, teste de sistema, era tudo da área de negócio. Cara, e aquilo começou a me deixar louco, assim, né? Porque eu trabalhei muito tempo na indústria automotiva. A minha carreira toda profissional praticamente foi na indústria automotiva. A indústria automotiva é muito dinâmica, né, cara? Muito trabalho, muito correria sempre. E aí eu comecei, cara, eu não posso ficar aqui porque senão eu vou começar a desaprender, né? Tipo, tava muito devagar o negócio. Aí eu comecei E aí eu me envolvi no projeto de NFE, enfim, e comecei a tentar ajudar ali, né? Porque eu peguei, né? O Henrique e o Fernando da Rosa me ajudaram muito, né, cara? Então, por exemplo, às vezes eu estava no projeto, a gente foi uma das primeiras empresas a implementar o SAP NFE saída e foi uma das primeiras empresas também a implementar o NFE entrada. Então, muito do que era o NFE entrada, ele era praticamente muita coisa que a gente foi um projeto meio em conjunto com a SAP, né? Então, ele era muita cara da John Deere, né? Sim. E óbvio, eles me ajudaram muito, aquele negócio de, tipo, pô, vou retribuir também, né? Então, eu vejo que eles estão ajudando aqui e vou fazer da mesma forma porque eu acho que é legal e eu aprendo também, né? Cara, aí comecei a ver aquelas perguntas de tudo que era tipo... Aí eu olhava assim, deixa eu ver como é que fazia isso. Aí alguém fazia uma pergunta de MM, eu chegava, sei lá, eu já trabalhava com MM, para mim já era mais fácil, né? Mas, por exemplo, às vezes caía pergunta de SD, de PM, de RAM, caía pergunta de tudo que era tipo. Aí eu cheguei, cara, deixa eu ver como é que é isso, deixa eu funcionar. Aí eu buscava, ia atrás no Google, procurava a nota, olhava. Isso tudo no SN. Tudo no SN. E, cara, eu comecei a pegar gosto daquele negócio, né, de responder, porque aquilo, cara, eu aprendia mais com aquilo, né? Então eu estava contribuindo, eu estava ajudando,
só que mal as pessoas sabiam que, na verdade, eu estava aprendendo, né? Porque a maioria das coisas, daquilo ali que era discutido, ou das perguntas, ou a maioria das coisas que eu respondia, cara, tinha muita coisa que eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Às vezes eu respondia coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Mas é que eu ia atrás. Aí o que eu falava quando eu dava treinamento, eu falava pro pessoal, cara, hoje o que vale muito é você saber como procurar a informação. Né? Exato. Então, informação você tem aos montes por aí, né? Então, no Google, as próprias notas do SAP. O que vale muito é como você procura, né? E aí, depois, além de procurar, entender, olhar, às vezes entrar no sistema, fazer... Pô, tinha às vezes, cara, que eu pegava uma pergunta assim e eu tinha que configurar o ambiente, tinha que mexer no sistema, ver, fazer um case, assim. E eu fazia porque eu curtia, né? E eu, putz, vibrava ali quando ajudava alguém, a pessoa fala, você salvou minha vida depois, né? Então, cara, quando eu recebia esses feedback assim, putz, e até hoje, cara, Ontem, por acaso, eu trabalho na Accenture, aí a pessoa me chamou, capaz dela ouvir depois, me chamou no chat aqui, eu tô com uma dúvida aqui, eu queria ver aqui que eu tô tentando baixar o XML da nota de correção, não sei o que, caramba, cara. Eu achei, cara, não mexo com isso, acho que, sei lá, desde 2013, talvez eu fui até 2015, 2016, porque eu acho que eu ainda fiquei dando aula de NFE para SAP até esse tempo. Mas depois eu não acompanhei mais as atualizações nem nada, né? Então, um dos motivos até de eu acabar deixando de dar aula de NFE e localização e coisa assim foi porque eu não conseguia mais acompanhar, né? Aí eu já estava envolvido com TM, né? Hoje eu trabalho com a solução de transporte da SAP. E aí, para mim, era difícil, né? Porque eu sou um cara que, tipo, eu não tenho muita memória, né, cara? Então, eu não lembro muito das coisas, assim. E isso é engraçado, cara. E então, cara, meio que fui deixando porque era um esforço, né? Pô, você vai dar uma aula assim, cara, é uma responsabilidade, né? Às vezes você tem que ler, estudar o assunto de novo. Às vezes, por exemplo, o pessoal não tem noção, né? Mas você despende mais tempo, por exemplo, montar treinamento é uma coisa difícil pra caramba. Você despende muito mais tempo do que a hora que você vai fazer. E dar o treinamento também, porque você tem que se preparar, né? Você tem que olhar todo o conteúdo, tem que ver o que você... Então, cara, aí eu fui deixando de dar, eu dava academia de MM, né? Mas tudo isso, fui esse negócio de dar aula, por exemplo, você perguntou de como eu comecei na comunidade, né? E tem gente que às vezes me pergunta, tá, mas como é que você começou a dar aula? Enfim, né? Cara, eu acho que foi muito assim sei lá, eu me espelhava assim nas pessoas que eu via, assim, que eu admirava, assim, né, de professores e tal. Eu achei, cara, acho bacana esse negócio de compartilhar conhecimento, né? Então, tipo, a comunidade, né, um dos motivos de eu ir para a comunidade foi esse também, e a questão de dar aula também foi essa. Eu tinha na cabeça, assim, eu ficava aquele negócio meio sonhando, né, cara? Mas, tipo, nunca, sei lá. Aí um consultor até do Sul lá, um amigo, Alex Rabi, ele pegou e me indicou uma vez para a Fontoura, que era uma parceira da SAP, no Sul de treinamento, né? Aí eu fiz a entrevista, passei, comecei a dar aula também, e aí fui indo, né? Mas sempre, assim, buscando conhecimento, aprender mais, e me envolver cada vez mais, né? Então fui por aí. O que eu vejo, assim, a diferença, geralmente, principalmente agora que estou conversando com bastante gente, é que as pessoas, os principais pontos, assim, da SAP, até os mais conhecidos, se for pegar lá na Alemanha, os mentors mais antigos, essa é a grande diferença, o cara sempre fica indo atrás, né? Porque vai mudando muito rápido, né? Então, a gente tem consultores, o cara fala, eu sou consultor de MM há, sei lá, 20 anos. Mas o cara nunca postou nada, nunca foi atrás, nunca respondeu ninguém. O cara sabe fazer aquela rotina dele ali e também não tá muito antenado. Então, tipo, esse tipo de pessoa não tem tanto a contribuir na comunidade quanto alguém que talvez não tenha todo esse conhecimento, mas tá direto lendo nota, indo atrás de documentação, vendo o release de grades, de enhancement e tal.
E eu vejo que tu faz isso com bastante frequência. Até na parte de DM, né? Tipo, de ir falar com o developer, ir atrás. Exato. Porque, às vezes é uma coisa que... TM, não, a diferença agora das versões mais novas para as versões anteriores é muita diferença, né? Aconteceu muita mudança. Muita mudança, é bem diferente, bem diferente. E aí várias outras aplicações, né? E eu acho que isso que é importante, né? Você ser curioso, você ter vontade de crescer, de conhecer mais, de aprender mais e de... Cara, o que mais me motivou sempre na minha vida profissional, cara, foi mudar a vida das pessoas, tá? Assim, transformar mesmo, ver o cara feliz, entendeu? Antes mesmo de entrar para SAP, cara, eu me lembro assim, cara, cada solução que eu implementava, que os caras me pararam no corredor, assim, caraca, agradecer, putz, você me transformou minha vida, não sei o que, sabe? Mudar aquela coisa operacional para o cara fazer um negócio mesmo que gera valor, né? Então, cara, assim, e aí isso que me motivou muito, né? Que me motiva, na verdade, né? Realmente fazer diferença, gerar resultado, né? E isso que a gente vem tentando fazer também nessa questão dos treinamentos, apoiar as pessoas a mudar a cabeça delas, né? Então, às vezes, isso é gratificante, assim, quando a gente dá um treinamento, enfim, né? E tem gente que vem acompanhando eu e a Karen, por exemplo, né? Nessa questão dos treinamentos, que o pessoal dá o feedback depois, cara, vocês mudaram a minha forma de pensar, de agir, de querer crescer e correr atrás e compartilhar o conhecimento também. Então isso é bacana. É bacana ver agora também a quantidade de pessoas que estão aí, né, na comunidade, mais hoje no LinkedIn, né? Acho que meio caiu um pouco a ficha das pessoas que é uma forma de você também aparecer para as empresas e ter mais visibilidade, né? E isso às vezes pode fazer diferença na questão de uma contratação, enfim. O que eu acho que ainda o que precisa, eu acho que é melhorar um pouco a qualidade, né? Mas isso faz parte do processo, né? Eu acho que o principal é assim, a gente realmente, à medida que todo mundo entender, né, que compartilhar, a gente só tem a crescer e aprender, acho que esse é o bacana. Agora a gente tem que começar a subir de nível, né, em termos de qualidade, de conteúdo, etc, né. Isso é uma coisa que eu acho que, por exemplo, no link, por isso que isso é uma coisa que eu sinto falta na comunidade, de estar na comunidade, porque mal ou bem na comunidade antes agora parece que aí você me explica se é verdade ou não. Mas eu vi que na comunidade SAP hoje não tem mais moderação, né? Mas uma das coisas boas que tinha na comunidade era a moderação que tinha, né? Então cada área, não era por módulo, né? Mas tinham diferentes áreas dentro que eram agrupados os conteúdos, e cada uma delas tinha um moderador, e ele avaliava ali muitas vezes o conteúdo, se o conteúdo estava correto ou não, né? Cara, eu vejo assim umas coisas assim, o pessoal compartilhando informação errada. Isso preocupa um pouco, pra ser bem sincero. Então, tipo, hoje tu vê uma galera compartilhando, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, eu me preocupo às vezes, cara. Eu olho, vou lá, leio de novo, será que eu entendi? Né? Porque, cara, você tá se expondo, né? E eu acho que o que eu acho que hoje precisa é isso, melhorar um pouco a qualidade, eu acho, né? Eu concordo. Claro que o jeito de moderação da comunidade mudou, né? Mas ainda há uma moderação. Então, das pessoas que participam ali da comunidade, né? É um outro formato, né? Não tão segmentado por coisa, mas por produto ou segmento, sei lá. Mas o que eu vejo também, concordando contigo muito, em outras plataformas, como no LinkedIn, algumas coisas assim, de uma qualidade não tão legal, de umas coisas que podiam melhorar muito, né? Até um episódio anterior a esse, eu entrevistei o Felipe dos Anjos Almeida, que é uma pessoa que está divulgando bastante conteúdo no LinkedIn, e ele faz o conteúdo dele, então, bem explicado, com uma qualidade legal.
Então, isso falta bastante, principalmente nessas outras plataformas que a gente não vê isso, porque não tem ninguém para moderar, né? Também, tipo, fica chato tu saber aquela coisa e falar pro cara, isso aí tá errado. Comentar. É desagradável. Porque, cara, é que nem tem uma frase, aquela, como é que corrija um sábio, ele vai ficar agradecido. Corrija um tolo, ele vai ficar, tipo, indignado com você, entendeu? Então, cara, às vezes não adianta, porque às vezes eu já tentei, às vezes tu quer dar um toque, quer falar alguma coisa, e depois você é visto de uma forma errada. Então, tipo, deixa, né, cara? Só que é ruim, porque no fim tu deixa e aquela mensagem vai se espalhando errada, né, cara? Então é meio complicado. Mas eu acho que a maturação, conforme o pessoal vai evoluindo, eu acho que essas coisas vão se acertando. Não, por isso que, caramba, isso aí vai se ajustando agora. O importante é que realmente esse negócio tá crescendo, e isso eu acho extremamente positivo, entendeu? Então, isso faz parte do cenário, né? Então, por exemplo, é que nem eu abro meu LinkedIn hoje, por exemplo, cara, não sei quantos posts sobre tabela do SAP eu vejo por dia, né? Mas, cara, é bom, né? Tipo, o pessoal pelo menos está começando, vai evoluindo, o cara vai começar a crescer, vai começar a buscar outras coisas para compartilhar. Então, isso é bacana. Uma hora a gente vai chegar num nível bacana. E principalmente conteúdo em português, né? Cara, isso que eu acho importante. Às vezes eu vejo assim, eu vejo o pessoal daqui do Brasil colocando conteúdo em inglês, né? Eu achei, cara, já tem tanto conteúdo em inglês, cara, né? E de qualidade, a gente tem que ajudar a galera aqui, meu irmão. A gente tem que proteger a gente, né? A nossa economia, os nossos consultores, né, cara? Eu confesso que isso... Mas está melhorando. Eu acho que esse ponto, graças a Deus, tá ficando bom. O que eu acho, que eu estava comentando outro dia, que seria legal se essa galera agora que está compartilhando aqui, se fosse para a comunidade, entendeu? Porque a gente já teve... Foi complicado, né? Porque no momento quando a gente chegou no ápice da comunidade brasileira ali, do grupo Brasil, né? Do canal em português dentro do SCN, eles mudaram a plataforma e aí, a gente perdeu tudo, né? A gente estava foi quando a gente foi no topo, né? Eu tava falando, então, cara, que eu achava legal se essa galera que tá, por exemplo, publicando no LinkedIn passasse a publicar agora na comunidade SAP. Por quê, cara? Porque no LinkedIn você não acha as coisas. Então, você pode publicar lá, mas tenta achar alguma coisa depois. Você viu alguma coisa algum dia, eu já quis fazer isso algumas vezes, né? Então eu vi um post de alguém, por exemplo, aí às vezes o LinkedIn tem um bug, eu acho, que às vezes você abre assim, tipo, você deixou naquela matéria, só que aí você não consegue olhar naquela hora e você deixa, vou deixar aqui que depois eu abro e eu olho aquilo. Cara, aí quando você abre ele atualiza e aí você perde porque você tenta procurar aquele assunto e você não acha. Nunca e aí mais. Se você não guardou quem foi a pessoa, você bota a palavra-chave, procura... Cara, nem o Google acha, cara. Então, eu acho que nesse ponto acho muito ruim. Então seria legal se essa galera agora mudasse para lá, publica lá e bota o post no LinkedIn, né? Eu acho que esse deveria ser o chamamento, chamamento é bom, né? Chamamento pra galera aí pra comunidade, né? Pra comunidade SAP e colocar lá. Pode botar o link ali, quando tu cria um blog na comunidade lá, é um link, vai ficar aquele link, então, para sempre. Então, tu pode copiar ali no coisa. Realmente, ainda mais se eles fizessem em português na comunidade, ia mostrar também mais relevância para os consultores aqui brasileiros, né? Porque eu me lembro que tu também teve nessa briga, é uma briga minha também, de outras pessoas, principalmente quando mudou para a comunidade nova ali, de ter as tags em português e tal. Tanto que, se todo mundo entrar agora na comunidade lá e olhar as línguas que tu pode escrever um blog e tal, tem poucas. E português é uma delas. Por quê? Porque a gente brigou a full, assim. A gente bateu o pé
Ou não, a gente quer português e tal. Então seria bom se a gente usasse, né? É verdade, é verdade. A gente brigou um monte, né? Porque, cara, eles não queriam. Quando eles queriam fazer aquela remodelagem, eles não queriam aceitar de jeito nenhum. Foi uma briga danada, cara. E eu acho que é bem isso, cara. Eu sou um que incentivo, né? Eu comentei outro dia, não sei, que eu acho que. Não lembro se até a Fabiana falou, começou a colocar os posts em inglês. Eu cheguei e falei. Eu botei no post dela, não, bota em português, cara. Pô, já tem tanto conteúdo falando de SCP, de HANA e não sei o que. Cara, a gente não tem conteúdo em português. Né? Então, óbvio, vai de cada um. Tem gente que quer pegar uma visibilidade, por exemplo, no exterior, enfim, aí é outra coisa, né? Mas se a gente pensar nós, Brasil e coisa assim, né, comunidade e tudo, eu acho que a galera tem que pensar um pouco nisso, né? Botar mais conteúdo em português, porque a gente ainda melhorou bastante, mas é bem carente, né? Ainda, eu acho. Outra coisa que eu queria te perguntar, cara, de TM, como é que tá teus trabalhos aí, principalmente na pandemia e tal? De TM é bom, né? TM, cara, finalmente, acho que agora tá começando a crescer, né? TM e WM no Brasil, né? E eu agora estou trabalhando na Accenture, então já tem, acho que 2 anos já, 3 anos, né? Acho que, não me lembro agora se eu completei 2 anos esse ano, estou indo para o 3º ano já. E aí eu atuo lá na parte de TM, então agora a gente está montando um time grande também de TM, né? Montando aulas internas e tal, preparando documentação, realmente para se preparar bem agora para a maioria das implementações que vão vir agora de S4, né? Então a gente está fazendo um trabalho interno forte, não só de TM, daí eu diria, né, EWM, todas as áreas, né? A gente está fazendo um negócio bem bacana internamente. E a solução tá indo de vender polpa, né? O que ainda preocupa ainda, cara, que assim como a maioria das novas ferramentas, tem muita coisa diferente, né? Então, o pessoal ainda... A minha maior preocupação quando eu comecei a dar treinamento aqui, a gente criou a Sinspire para dar aula de TM, até foi incentivado por um... Eu comecei a trazer uns eventos da Alemanha para o Brasil, né? Não sei se você lembra, né? A SAP ela sempre fazia um Partner Enablement, né, na Alemanha. Aí eles, cara, uma vez eu tava vendo, eles pegaram e marcaram, acho que nos Estados Unidos e na China, né? Cara, eu conheço o cara do escritório de parceiros na Alemanha, de TM. Cara, eu mandei pra ele meio desaflorado, né? Eu achei, pô, como é que vocês vão fazer lá e não vão fazer aqui, cara? Não acredito, não aceito, eu faço o que for possível pra gente fazer esse negócio aqui. Então isso eu fui sempre muito assim, né? De correr atrás de... Tipo, cara, tem que trazer esse negócio pra cá, tem que ir lá tem que ir pra Alemanha pra esse treinamento. Eu sei, cara, eu me viro, sempre dou um jeito. E aí eu enchi tanto o saco deles, cara, que aí a gente fez, trouxemos um teste, acho que foi da versão 9.4, então foi realizado, por exemplo, os testes da versão 9.4 foram feitos no Labs. Aí foram 2 ou 3 Partner Enablement que a gente fez lá no Labs também, em São Leopoldo, né? Lá porque eu tô aqui no CPI, né? Na verdade, agora eu tô de casa, né? Mas... de casa. Então eu tô no Rio, né? E aí, por exemplo, aí eu tava falando, então a solução, cara, não é tão simples, né? O pessoal tinha muito conceito de... que era um LES melhorado, entendeu? Não, agora é a nova versão do TMS da SAP e tal. Só que é uma solução completamente diferente. Ela muda a empresa, assim, você vai para outro patamar, né? E então você tem que ter muito cuidado, né? O que eu chamo a atenção já há bastante tempo dos consultores, cara, é que cada vez mais implementar uma solução, ela tá mais fácil, né? Se a gente vai olhar do ponto de vista técnico, né? Claro. Então,
Então, e a SAP vem facilitando isso cada vez mais, né? Então, sempre, cada vez mais plug and play, então você ter cenários já meio pré-definidos, etc. Mas o que faz mais relevância hoje, na maioria das implementações, é as pessoas conhecerem e dominarem negócio, né, cara? Isso eu vejo pouco, assim. Acho que a gente tem um grande defeito, acho, do nosso mercado, eu diria, hoje, é que a gente é muito focado em SAP, né? Eu ficava muito focado naquele negócio do S-Pro e tal. E tem que cuidar agora para não ficar muito focado nesse negócio do Fiori. Não, porque Fiori. Cara, a gente tem que cuidar negócio, tem que cuidar outras tecnologias que estão na volta, né? Por exemplo, uma das coisas que né, eu vejo o pessoal falando tanto de Fiori, cara, mas uma das maiores vantagens que a gente vê em termos de S4 e o que a SAP fala tudo de SCP e tal, cara, é a integração com outras ferramentas, né? Não só outras ferramentas, mas com dispositivos, sensores, etc. Então, a facilidade que tem hoje de você integrar as soluções do SAP com outras ferramentas, cara, a gente não viu isso no passado, né? E em termos de implementação, da parte técnica mesmo, só que, cara, você precisa conhecer negócio, precisa conhecer outras ferramentas, precisa conhecer, por exemplo, o desenvolvedor, precisa conhecer outras linguagens hoje de programação também, né? Porque o mundo agora não é mais só a BAP, né, cara? Então, tá mudando bastante coisa, assim, muda o perfil, né? E eu tava falando dessa questão de, por exemplo, conhecer negócio. Eu tenho umas perguntas lá clássicas que eu faço geralmente no treinamento sobre alguns, não vou dizer jargões, né, mas algumas coisas assim que o mercado, por exemplo, de logística está comentando hoje, né? Por exemplo, coisas que, na verdade, até corriqueiras, né, nem jargões, né, enfim, né? Por exemplo, quando se fala de torre de controle, né, central de controle de operação, etc. Aí vocês já ouviram falar sobre isso, cara, que fica aquele cri-cri, sabe? Tipo, então, o cara, ele tá muito focado no S-Pro e ele esquece de tirar a cabeça fora d'água e ver o que está acontecendo na volta. O que a área de negócio está falando, né? Então, você tem que saber falar o mesmo idioma da área de negócio. Você tem que saber se comunicar com ele. Então, isso isso é uma coisa que eu acho que o pessoal tem que investir também, né? Tem que investir em conhecer as novas tecnologias, investir o que tem de novo nessas soluções, porque tem muita coisa nova, muita coisa diferente, né? Então, mas aí tem que investir também em conhecimento de negócio, né? Entender o que o mercado está falando na tua área, né? Então, eu estou falando aqui de TM, logística e tal, mas isso vale para qualquer outra área, no financeiro, na produção, enfim, manutenção, etc, né? Então, cada segmento, cara, tem um monte de coisa acontecendo na volta e você precisa estar por dentro disso, né? Por exemplo, você olha ali meu LinkedIn, minhas páginas aqui, cara, eu sigo um monte de outras coisas, entendeu? Eu não sigo só SAP, né? Eu acho que eu sigo mais outras coisas do que SAP, né? Isso eu acho que é uma coisa que falta um pouco no nosso mercado, né? Você falou dos seus treinamentos ali, do teu LinkedIn, eu vou botar aqui também na descrição do episódio, mas pode falar aí todo o teu serviço aí, da Sensari, do teu LinkedIn, fica à vontade. A gente começou a Se Inspire tem 2 anos já, vai completar 2 anos, crescemos assim bem rapidamente, eu diria, jamais esperava, né? A gente já estava... Eu me perco um pouco nas aulas, né? Porque a gente dá aula, não vou dizer toda semana, a cada 15 dias, ou todo mês, enfim. Às vezes eu acabo pegando, dependendo do slide, eu acabo pegando o slide anterior, aí acabo... Mas a gente já foi... Acho que agora, o último slide eu ainda falei, eu dei aula esse final de semana, né? Então a gente já teve mais de 60 turmas, né? Então já foi mais, eu acho que já foi mais de 70 agora. Então eu teria que revisar, né? E se a gente vai olhar em termos de alunos ou matrículas, eu diria, né? Porque tem aluno que faz mais de uma turma, a gente já teve mais de 1.500, cara. Muita gente. Caramba, é muita gente. Quando eu olho isso, eu comendo com a cara, acho que, putz, e aí eu tenho que estar toda hora revisando. Eu vou lá, pego as listas passadas, enfim, né? A gente agora colocou uma plataforma também, então, no sentido de
de colocar as gravações, né? Então dar o treinamento e colocar o material lá para que eles possam rever e tal. Então isso ajuda bastante, né? E colocar agora material complementar, então tudo no sentido de apoiar mais os alunos, né? O que é difícil mesmo, e a gente vem cada vez mais tentando aprimorar essa questão de como a gente engaja mais as pessoas, né? Os alunos, né? Então, tipo, porque a gente tem um conteúdo rico na plataforma, mas tipo, como é que faz para o cara entrar lá todo dia, consumir aquele negócio, cara? Tem muita informação rica, ele usar aquilo, entendeu? Porque geralmente o cara vai, faz o treinamento, é que nem, vou dar um exemplo para você, né? Por exemplo, o pessoal quer fazer muito hands-on, né? Todo mundo quer, quando fala de treinamento, não, é hands-on. Tem gente que, se não for hands-on, não faz o treinamento. E, cara, eu dei academia SAP bastante tempo, né? E isso a gente vê claro, assim, a maioria né, você começa um treinamento, começa no hands-on, todo mundo vai indo, né? Beleza, aí, legal, tô botando a mão no sistema, né? Começa o primeiro exercício, começa o segundo exercício, começa o terceiro exercício, aí você vai aumentando o nível, né? Cara, quando a pessoa começa a sentir um pouco de dificuldade, aí ela, tipo, já começa a desistir, já não quer, entendeu? E, por exemplo, eu não sei quantas academias de MM eu dei, né? Mas eu me lembro, acho que eu conto em uma mão, foram 3 alunos que fizeram todos os exercícios 100% da academia. A maioria não faz, né? Então, o que eu falo, assim, as pessoas querem, mas não fazem para atingir aquilo que eles querem, entendeu? Tem alguns vídeos, os meus treinamentos, eles têm um pouquinho de motivação dentro, né? Às vezes eu peço desculpa, pessoal, cara, não fiquem chateados, eu sei que vocês vieram aqui para ver SAP, para falar de SAP, para falar de TM, mas eu falo um pouco também dessa parte motivacional, porque é importante, né, cara? Você tem que tocar ali no coração, na cabeça do cara, e, cara, se você quer chegar onde você quer, você tem que ralar. Tipo, não tem lanche de graça, cara. Não acha que a gente não... Tem gente que tem um dom e tal, você fala, o cara, tipo, guarda tudo na memória. Eu sou um cara que não sou assim, né? Então, assim, cara, você tem que estudar, você tem que... Não vale só o que eu tô falando em termos de na sala, vocês têm que pegar agora, colocar a mão na massa, olha o sistema, tenta usar, configura, vai encontrar erro, tenta descobrir. Cara, tem que colocar a mão na massa, senão é difícil sair do outro lado. E aí eu tava falando, tem uns vídeos que eu coloco, né? Tem um do Will Smith, aquele que eu gosto muito, né? Que é aquele que ele fala assim, tem um monte de gente que chega pra mim, né? 99% das pessoas que chegam pra mim falam que querem ser que nem eu, 99% dessas pessoas não fazem nada. Elas não saem do lugar, né? Então é o que eu falo, assim, as pessoas elas querem ser um ótimo profissional, elas querem estar em evidência no mercado, então elas querem ganhar um melhor salário como consultor, eles querem ser visto dentro da consultoria como o melhor cara, eles querem... Cara, mas se você vai ver, tipo, eu não acho ruim isso, não estou dizendo que as pessoas têm que ser workaholic, né? Mas chega no horário, sai no horário, né? Aquele negócio, eu larguei a minha caneta e tipo, não, ok, eu estava falando de trabalho, beleza, cumpriu o que né, você está recebendo para isso, mas e aprender mais, e adquirir conhecimento? Que momento que você vai fazer isso? Né? Eu me lembro, tem uma passagem boa, eu não me lembro aonde que foi, tá? Se foi no Rio, se foi em algum lugar que eu dei uma palestra, e daí no final, eu acho que se eu não me engano, era um link de uma palestra que eu dei ali na hora, que era tipo super legal, tinha várias coisas e tal, e daí tu entrou depois de mim, e daí tu falou exatamente isso que tu acabou de falar. Falou assim, ó, olha, entrem ali, ó, o Rafael tá dando isso aí pra vocês, entrem, não só anota, e daí fala que vai ver depois e nunca mais vê, e eu nunca me esqueço disso, porque tu chegou logo depois, assim, pegou o microfone, apontou e falou, olha ali, ó, tá vendo aquele link? Entrem ali.
Porque tá dando com vocês. E daí depois tu me olhou e falou, geralmente 2 ou 3 vão entrar, né? Daí eu falei, sim, quem entra e realmente é isso que acontece. Mas realmente é a vida, é claro que tem pessoas que vão mais atrás e tal, e essas pessoas vão ser destacadas normalmente, e daí depois vai vir, porque foi sorte, né? Porque a pessoa estava no momento certo, na hora certa, mas ela estava lá milhões de vezes, né? Ela não estava só uma vez naquela posição, ela estava milhões de vezes para ter a hora certa, né? Exato. E aí é bem isso, né? Então, tipo, não dá pra culpar ou dizer, né, cara? Mas, cara, se você realmente quer... Eu fui muito disso, cara. Eu fui colocando as coisas assim na minha cabeça. Cara, putz, quero dar aula. Eu comecei a fazer tudo. Como é que eu faço para dar aula? O que eu preciso? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que falar? Dei sorte, né? Na verdade, esse amigo meu que indicou, enfim. Mas também, tipo, se eu não tivesse preparado para aquilo, não ia rolar. Então não adianta alguém te indicar, né? Então ali eu já estava, por exemplo, algumas coisas me favoreceram, porque eu já estava com evidência na comunidade, aquela coisa toda. Então já trabalhava bastante tempo, né? Com MM, enfim. Então, mas eu fui coisas que eu fui. Uma coisa que eu acabei, não vou dizer conquistando, mas também é uma coisa que eu não, tipo, para mim, cara, não. Virar sapimento, né? Eu achei, cara, nunca na minha vida, né? Cara, eu olhava lá o Henrique e tal, pô, o Henrique, cara que demais, né? Admiro demais. E, tipo, várias outras coisas eu desejei, assim, correr atrás, né? Esse foi uma que, cara, eu achei que, tipo, jamais vou chegar lá, né? E aí, quando eu vi, eu tinha sido nominada, né, como sapimento. Pô, aí foi, caraca, foi louco aquilo, cara, foi demais. E uma coisa que eu ainda não fiz, já dei aula para SAP fora, né, mas eu ainda não fiz, foi dar aula, uma coisa que eu quero é dar aula dentro do prédio da SAP lá na Alemanha, lá em Waldorf, na SAP Education lá. Então, esse é um sonho que eu ainda cultivo, né? Eu ainda quero dar aula lá. Daqui a pouco, né? Quem sabe, né? E aí, falando da Sinspire, cara, a gente dá alguns treinamentos, né? A gente é mais focado na parte do TM, né? O BRF Plus, né? O BRF+, na verdade, né? O BRF Plus. A Karen com a parte do TDF, e agora eu chamei, tá junto comigo, a gente fez um treinamento agora esse final de semana, o Geraldo Peria, que é um consultor também, putz, né, sem palavras, né? A galera conhece ele aí, quem conhece ele, o GG é uma lenda, né? E o GG tá com, acho que 49, 39, eu não me lembro, 39 ou 49 anos de experiência, né? Então, o cara é um guri, né, cara? Então, mas é isso, ele também, cara, corre atrás todo dia, entendeu? Sempre aprendendo, sempre correndo atrás de coisa nova e tal. Então é isso, cara, se você quer se manter, né, tá vou dizer, em evidência, quer ter ótimas oportunidades, cara, você tem que estar por dentro do que está acontecendo, tudo que é novo, correr atrás, porque é bem isso que a gente estava falando, né, cara, material hoje não falta. Pelo contrário, eu acho que até tem demais. Tem até demais, exatamente. Então, se você focar em alguma coisa e correr atrás, cara, hoje a grande possibilidade que você não tinha no passado, porque antigamente o que acontecia? Você era, né, MM, SD, FI, CO e tal, às vezes era difícil você entrar, né? Ainda mais, por exemplo, uma coisa que eu vi muito nas academias é aquele profissional que ele não é SAP, mas ele é sênior em outra tecnologia, né? São os caras que têm mais dificuldade para entrar no mercado. Então, você é sênior em outra tecnologia, em Oracle, por exemplo, e você quer migrar para o SAP. Cara, você, para o mundo SAP, você é júnior. Isso tem bastante mesmo. Aí o cara não quer. O cara não quer, né? Eu não vou. Só que ele tá no mato sem cachorro, porque ele não tem pra onde correr, entendeu? Então ele tem que ir. Só que aí fica aquele negócio, o mercado não vai valorizar ele como ele entende que deveria, porque ele tem todo
às vezes, e aí realmente é ruim, né? Porque você vê, às vezes, profissionais excelentes e tal, em termos de conhecimento de processo, tecnologia e tal, que, pô, o cara se encarnar no SAP ele vai tirar de letra, mas a gente não vê isso, né? Então já vou falar de um outro ponto aqui, deixa eu anotar aqui, que é a galera que vem fazer entrevista, né? E aí, tipo, o cara não entra, ele tem dificuldade de entrar no mercado, esse cara, né? E aí é um problema, né? Eu tava falando desse negócio de me lembrei do outro assunto, né? Porque a galera, você fica naquela, o cara pode render, mas a gente não sabe, né? Então, uma coisa assim, eu entrevisto, eu sou gerente na Accenture, né? Aí volta e meia entrevisto alguém para alguma vaga, etc e tal, né? Cara, aí a gente vê nas entrevistas, a galera vem, cara, mesmo, sabe, na entrevista é aquele, não, pô, quero aprender, gosto de, né? Gosto de compartilhar conhecimento. Aí você olha assim o currículo, pô, você gosta de aprender, mas, cara, você não fez nenhum curso nos últimos 10 anos. Tá aprendendo aonde? Eu sou autodidata, eu leio livro, não sei o que. Não, eu concordo, eu também faço isso e tal, mas aí, sabe? Aí beleza, então o pessoal sempre mostra vontade que quer, mas quando você depois contrata e a gente quer ver na prática, cara, a gente não vê isso, né? Então é a mesma coisa, né? As pessoas, elas querem estar lá, elas querem ganhar um bom salário, elas querem, né, ganhar um bom projeto, cara, mas depois que ganhou, tipo, agora relaxa, eu tô dentro e... Então isso eu acho que tá faltando um pouco, né? A galera correr atrás e... Cara, não adianta, não tem leite de graça, né, cara? Tem que ralar, né? Quer ter resultado, eu vou numa academia, que acho que não tem em Porto Alegre, né? Que é na Biorritmo, tem em São Paulo, né? E aí tem o Race Bootcamp. E aí, cara, todo dia, né? O cara, quer ter resultado, meu irmão? Tem que ralar, bro. Tem que suar. E é a mesma coisa, cara. Você quer emagrecer, cara, fechar a boca, fazer exercício, não tem. É a mesma coisa. Quer ter resultado na carreira, tem que investir, tem que treinar. Cara, eu assim, se eu não tô trabalhando, geralmente sábado e domingo, eu tô estudando. Então, tipo, agora eu voltei a fazendo uma pós agora, né? Então tem aula quinta, sexta e sábado. E aí é difícil agora, porque ainda tem que combinar com as aulas que eu dou, né? Que geralmente é final de semana, então agora eu tô meio que quebrando um pouco isso. E aí, por exemplo, domingo eu tenho que estar preparando o material de outro treinamento que eu vou dar. Então, cara, e aí no meio disso a gente acha tempo para se divertir, né? Tem que ter também, porque senão não... mas, cara, é ralação, né? Ralação. As coisas não são fáceis, né? Então esse é o ponto que eu acho que as pessoas têm que entender, né? Eu acho que é bem importante, tá? Principalmente eu tô vendo a audiência do podcast, vendo os números agora, e muita gente que eu vejo seguindo e tal, compartilhando, realmente são pessoas que estão querendo começar agora, talvez porque na pandemia teve uma procura grande por esse tipo de mercado, já que é um mercado que ele diminuiu, mas não tanto quanto outros, né? E eu vejo que bastante gente quer virar consultor SAP agora. Dá pra ver isso pelo esse movimento no LinkedIn e tal. Então é bem importante que tu fale isso, tudo que a gente... Eu até iria perguntar, mas eu acho que tu já cobriu tudo. Quais seriam os melhores passos para começar nessa carreira. Mas é bem isso que tu falou, ir atrás, estar junto, fazer acontecer. Porque o que a gente vê muito, principalmente eu acho que nos eventos lá do SAP Inside Track, onde a gente participou, são pessoas que não tinham conhecimento, iam no evento e iam achar que lá eles iam aprender tudo e depois de lá eles iam virar um consultor. Era uma coisa comum, né? Tipo, não, eu escutei isso várias vezes. Tipo, não, eu trabalho com outra coisa, eu vim aqui escutar sobre SAP para virar consultor. E ficava tipo, não, né, cara? Tu precisa estudar, tu precisa ir atrás, tu precisa, sei lá, baixar, fazer teste, tem um monte de coisa. E realmente é uma coisa que é uma mensagem super importante. Tá, só pra gente não estender muito, então, o nosso episódio, o podcast, como a comunidade antigamente, é uma coisa moderada. Isso indica que, então, você tem um voto de moderação para o próximo convidado
do Consultoria SAP. Então eu queria uma sugestão. Eu sei que para ti vai ser difícil dar uma sugestão apenas, né? Então eu queria que tu escolhesse uma pessoa que tu gostaria de ver aqui no podcast, no Consultoria SAP, pra galera escutar. Cara, uma pessoa é bem difícil. Escolher uma pessoa só é bem difícil, né? Pois é, mas eu pessoas, também. né? Não é só coisa fácil, né? Pô, tu tá participando. Eu vou te dar um desafio. Eu vou te passar uma lista, então. Pode não é nada de lista. É uma pessoa só, tem que ser uma. Quero ver. Eu não vou indicar a Karen, porque uma hora você vai falar com ela, mas Não quer gastar o teu voto. Não, eu indicaria você falar com... Eu tô entre duas pessoas, né? Que estão meio sumidos aqui, porque eles se mudaram, continuam trabalhando no SAP, mas estão trabalhando fora. Mas eu acho que como eu sei que tu uma hora vai falar com ele também, eu vou indicar o Bruno Renzo. O outro era o Henrique Pinto. Então, duas pessoas que eu admiro muito. O Henrique, você não vai fugir de falar com ele, né? Mas o Bruno Renzo, eu acho que ele tá trabalhando em coisas bem legais lá, então eu acho que eu tive a oportunidade de um TechEd que eu fui, encontrei com ele, até a gente bateu um papo também. Acho que você tava junto, não tava? Não. Foi você que gravou? Não. Eu, além de estar junto, eu gravei a entrevista e tá no meu Twitter. Verdade, cara. Então, eu chamaria ele porque eu acho que ele tem umas coisas legais para compartilhar com a gente aí também. Tá, então a tua martelada no Bruno Renzo. Então eu vou em contato, né? Tem que ver se ele vai querer participar. Mas eu já falei com ele algumas vezes e sim, cara, eu tava junto. Era aquele TechEd de Barcelona que a gente foi lá, que foi quase todos os mentors do Brasil e tal. Foi muito legal. Verdade. Cara, então, Esse ano não deu, né? Esse ano não deu. Quem sabe no próximo. Uma coisa só que eu queria antes de fechar, que eu acho que também é importante falar, é que, não pensem que é fácil, né? Que nem eu, por exemplo, eu fico preocupado assim quando eu falo, implementar S4 é tudo facinho, já vem tudo pronto, best practice. Cara, não é bem assim, né? A realidade ainda não é essa. Então, assim, a galera tem que ralar, tem que estudar, tem que entender as modificações, as diferenças, atrair, ou seja, ver como você agregar mais valor para o cliente, né? Então, porque, cara, não justifica o cara mudar um sistema para continuar no mesmo, entendeu? E aí vai muito do consultor de identificar oportunidades de negócio e gerar valor para o cliente. Então, o consultor ele teria que ter esse mindset, né? Ele não pode ser mais um consultor de ficar olhando ali, vai lá, pergunta, qual é o requisito, o que você quer que faça, qual o valor que qual o valor que você quer que dê. Cara, não é mais para ser consultor desse jeito. Cara, a gente tem que ser um consultor que vai gerar negócio, vai gerar resultado. O cara tem que ter um retorno de investimento e o consultor tem que ter esse olhar, né? Por isso que eu falo assim, cada vez mais o consultor que conhecer processo e conhecer negócio, ele vai ter maior relevância e maior visibilidade dentro das implementações. Porque é esse cara, e se ele tiver um olhar técnico, olhar tudo que está acontecendo na volta, e olhar tudo que o mercado está oferecendo de outras soluções e como integrar e trazer isso para junto do SAP, eu acho que esse cara vai ter sucesso. Massa. Cara, beleza? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite aí. Eu sei que sempre tá na correria. Tomara que tu faça mais eventos no Rio aí, porque eu tô com saudade de comer aquela empada do Belmonte. Boa, né? Aquela empadinha de camarão no Belmonte com chopinho Brahma. Tô, olha, sedento mesmo, preso aqui em Porto Alegre. Bom demais. Né? O Emiliano tá louco pra fazer o evento. Pois é, imagino. Então, olha, próximo. Passando a pandemia, já vamos marcar certamente que fazer um evento legal. Valeu, Eduardo. Obrigado novamente. Valeu, Rafa. Obrigado, hein? Abração. Um abraço aí. Valeu, obrigado pelo convite e pelo bate-papo. Um abraço aí. Valeu, galera. Tudo de bom aí pra vocês.